Oi, gente, olha só. Vou fazer uma make pra vocês que eu espero que vocês gostem bastante, tá? Eu acho que é uma maquiagem bem bacana, bem clássica. Pode ser usada pro dia, pode ser usada pra noite. E depois eu quero reaproveitar essa maquiagem num segundo tutorial pra vocês entenderem como a gente pode, de repente, estar fazendo uma maquiagem para o dia a dia e reaproveitando por falta de tempo, ou correria, enfim, reaproveitar essa maquiagem para transformar ela para uma maquiagem mais elaborada, mais noite, tá? Vou começar a fazer a pele com vocês. Coloquei um pouquinho de base na minha mão, ó. Eu gosto muito de base líquida. Ó, e eu sempre, como mostro pra vocês, o que eu faço? Eu faço bolinhas pelo rosto todo, pra ir dividindo a base, sem deixar excesso muito de um lado ou menos do outro lado. Assim a gente já tem uma cobertura mais bacana. Pegar o pincel de base, pode espalhar com os dedos também, tá? Vou estar espalhando com o meu pincelzinho de base, que é esse aqui. Pelo rostinho todo, embaixo, em cima dos olhos. Não esquecendo de ficar bem rente aqui, ó, couro cabeludo, a orelha, isso é muito importante. Lembrando que a base tem que ser exatamente na tonalidade da nossa pele. Eu sempre falo isso, às vezes a gente compra maquiagem por catálogo. Não tem nada de ruim, não. As maquiagens por catálogo, elas são ótimas. O único problema é que a gente não consegue, às vezes, testar. E aí a gente não sabe se é exatamente a tonalidade da nossa pele. Então fica aquela coisa meio perdida. E muitas vezes a gente paga caro, né? Porque hoje maquiagem não tá baratinho. E aí muitas vezes não é na tonalidade da nossa pele. E é uma pena, porque se não for na tonalidade da sua pele, por favor, não tentem reaproveitar, gente, porque vai ficar estranho. Aí tenta, de repente, passar para uma amiga que tem essa mesma tonalidade. Então, o único problema, ó, bem aqui no nariz, tá? Cuidado para não deixar nenhum excesso de base, nenhuma bolinha no rosto. Ó, bem aqui rente, ao olhinho embaixo e em cima. Esse é o único problema, então, por catálogo, é a gente não poder experimentar. Então, lembrando que a base, ela tem que ser sempre na tonalidade da nossa pele, ó. Dando essa voltinha aqui, ó, por baixo, pra fazer essa cobertura e a pele ficar bem uniforme. Aí, deu. Agora, corretivo. Eu gosto muito do corretivo amarelo, porque eu acho que eu tenho olheira. Tá? Eu acho, não, eu tenho certeza que eu tenho. Às vezes tá mais, às vezes tá menos. Tem dias que a gente tá um pouquinho melhor, dormiu melhor, tá menos cansada e elas ficam melhores. Mas tem dias que não. Ó, esse também é líquido, coloquei um pouquinho. É o Yellow da Mary Kay que eu gosto. Então, coloco um pouquinho embaixo dos olhos, um pouquinho em cima, ó. E vou aplicar, eu gosto de aplicar o corretivo com o dedo mesmo. Então, em toda essa pálpebra aqui superior e agora na inferior, dando leve batidinhas na pele, pro produto ficar bem bacana, ó. Vai indo um pouquinho pra baixo, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, do cantinho, tanto do começo e do final do canalzinho lacrimal, é importante porque fica bem vermelhinho, ó, bem rente aqui a sobrancelha, do outro lado a mesma coisa. Estão vendo que eu tô aplicando o produto, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Maquiagem não é pra espalhar, é pra aplicar. E percebam que eu sempre vou, ó, mais pra baixo, ó, pra tirar aquela marcação do corretivo só nos olhos. Então vai descendo aqui, ó, pra criar uma luminosidade em toda essa região dos olhos, ó. Vai trazendo aqui um pouquinho pra bochecha, bem rente aqui, ó. Cuidado pra não deixar muito excesso, senão ele fica trincando aqui embaixo e esse efeito não fica legal. Outro lugar que eu sempre gosto muito de passar, outra regiãozinha, ó, é aqui, ó, bem rentezinho, ó, a asinha do nariz. Aí eu espalho um pouquinho aqui pra bochecha. Quem tem o bigode chinês muito marcado, eles chamam disso de bigode chinês. Quem tem muito marcado, pode colocar um pouquinho de corretivo, claro que espalhando, tá? Pra dar a sensação, tudo que é claro vai pra fora. Então dá uma sensação de encher essa região e fica muito bom.
Aonde tem acne, aplica o corretivo também, ó. Só que não na bolinha da acne, tá, gente? Na região toda, para criar para dar uma iluminada na região toda. Aqui eu tenho mais uma, eu também vou aplicar, ó. Em toda essa região, aplicando bem. Fazendo o efeito de iluminar. E aqui eu também tenho outra. Em toda a região em volta, não só na acne, eu crio esse efeito e aí deu. Finalizaremos então com o pó compacto. Lembrando que o pó compacto ele também é na tonalidade da sua pele, tá? O corretivo ele tem que estar numa tonalidade para neutralizar a olheira. Tem pessoas que têm olheira muito escura, então não adianta ir com um corretivo muito claro, porque às vezes aquela olheira ela vai ficar numa tonalidade feia, estranha. O corretivo é o mais complicadinho, a gente realmente tem que ir testando o corretivo para ir vendo qual que é o corretivo que neutraliza. Eu gosto muito do Yellow para o meu tipo de olheira, que é uma olheira que ela vai ficando um pouquinho amarronzada e ela neutraliza. O amarelo ele neutraliza esse marronzinho, né, que fica das olheiras e para mim fica muito legal, acaba ficando bem na tonalidade da minha pele mesmo, não fica amarelo, tá? Ele neutraliza, as cores elas se unem e neutralizam, ó, leve, batitinha. Eu tô dando agora com o pozinho, ó, esse é o meu pozinho, na tonalidade da minha pele. Cuidado para não passar muito pó, para não ficar com aquela aparência muito de boneca, fica parecendo que é uma porcelana, tá? O pó, na verdade, ele acaba sendo um primer pra gente. Ele, na verdade, ele segura o corretivo e a base, e não deixa que a nossa pele fique com aquela aparência de óleo, de oleosidade, tá? É muito importante o pozinho, eu gosto muito do pó. Sempre, ó, indo bem rente ao couro cabeludo e à orelha. Isso é muito importante, senão essa voltinha toda de couro cabeludo não fica com o produto e fica fazendo diferença na nossa pele, tá bom? Esse pó, ele é bem interessante, eu gosto de usar ele no meu dia a dia, por quê? Porque ele também tem o filtro solar. Então, além dele ser um pó, né, ele tá me protegendo. E isso é muito legal, a gente poder colocar esses artifícios no nosso dia a dia para nos proteger também do sol, das luzes que queimam bastante a nossa pele também, tá? Deixa eu só arrumar aqui para continuar. Bom, na área dos olhos, eu vou usar esse iluminadorzinho, que eu gosto bastante dele. Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Às vezes, ó, fica com um pouquinho de produto. Então, ó, eu passo assim um pouquinho nos dedinhos para tirar o excesso de produto anterior. Ou a gente pode pegar um pouquinho de papel e tirar no papelzinho o que tinha de produto anteriormente, tá? Que às vezes é uma tonalidade mais escura, a gente vai usar uma mais clara, juntou as duas não ficou legal. A cor fica diferente, fica alterada. E vou passar aqui, ó, em toda a minha pálpebra móvel, que é essa pálpebrazinha aqui de baixo até o meu côncavo. Ele é bem bonitinho, é bem delicado. Ó, vamos passar um pouquinho da pálpebra. Do outro lado a mesma coisa. Em toda a pálpebra móvel. Aplicando o produto também, ó, leve batidinhas, para que o produto ele realmente ele entre na nossa pele, tá? Sempre levando aqui, ó, um pouquinho acima do côncavo, para não deixar marcadinho tão embaixo dos ossinhos, tá? Eu vou estar esfumando com essa tonalidade aqui, ó, de salmão, tá? Então, vamos esfumar. Lembrando de tirar a corzinha anterior, tá? Ó, então, nessa regiãozinha de côncavo, eu vou dar uma leve esfumada em cima do ossinho, com o pêssego, que é uma cor que eu gosto bastante. Fica muito bonito. Hoje a gente vê bastante as maquiagens nessas tonalidades de pêssego com cobre, fica muito legal. Dá um charme bem bacana na maquiagem. Ó.
bem aqui nesse ossinho, levando pra lateral, pra cor ela ir morrendo, tá? Esse ladinho aqui tá um pouco menos, vamos forçar um pouquinho mais, sempre deixando os dois olhos com a mesma tonalidade, isso é muito importante, os dois olhos iguais, tá? Lembrando de deixar essa região sempre sem maquiagem para não deixar os olhos caírem, tá? Então, o côncavo sempre, ó, alto. Não vem com a maquiagem aqui de baixo, não. Sempre com o ossinho pra cima, para levantar o olhar. E para ainda deixar ela mais bonita, eu vou usar por cima, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Tava aqui. Ah, achei. Esse meu quarteto que já tá bem usadinho, eu adoro ele, mas ele tem essas tonalidades muito boas de marrom. Então, eu vou pegar esse marrom mais claro, ó. Esse aqui é um marrom mais fechado, vou pegar esse marronzinho mais claro. E aqui nesse meio, entre uma tonalidade e outra, eu vou fazer a volta toda do meu côncavo. Para marcar o côncavo e deixar o côncavo fundo. Então, nós temos o iluminador em toda essa região de pálpebra móvel, subindo um pouquinho. Opa, sujei aqui. Nós temos também, ó, usando a pontinha dele, tá? Ó, tá vendo? Eu tô indo com a pontinha dele, entrando com a pontinha dele, volteando todo o côncavo. Ó, dá uma sensação e, na verdade, é muito legal, de profundidade no olhar. Então, algumas pessoas que não têm tanto côncavo, têm o olho mais inchadinho, é muito importante usar uma tonalidade mais escura e voltear todo esse côncavo aqui, ó, com uma tonalidade que vá dar essa profundidade, ou seja, ela tem que ser mais escura, ela não pode ser clara. O claro não dá profundidade, o escuro dá. Então, por exemplo, eu uso um bege na pálpebra móvel e um marrom, um cinza, um verde, qualquer tonalidade que seja mais escura do que a cor anterior, para dar profundidade. Tudo que é claro não dá profundidade, realça, salta. Tudo que é escuro causa mais profundidade, a sensação realmente é de profundidade mesmo, por isso que algumas pessoas falam pra mim, eu tenho um olho pequeno, preto, pra mim às vezes eu acho que fica um pouquinho muito carregado, me deixa ainda com os olhos menores. Verdade, tá bom? Deixa eu fazer agora a sobrancelha, ó. Então, em toda essa regiãozinha aqui, ó, pelos fiozinhos, tô usando o lápis 6B. Pra quem nunca viu um tutorial meu, gente, eu gosto muito de usar esse lápis para fazer sobrancelha. O lápis 6B é o lápis da Faber-Castell de desenho. E ele fica ótimo, deixa bem natural, além de ser super baratinho, vamos combinar, né? E dura muito. O que eu faço? Para não ficar com aquela pontinha pegando muito, porque é lápis. Então, eu aponto ele, desgasto bem ele num papelzinho para ele ficar com a pontinha mais arredondada, ó, e não tão bicuda. Que aí, na hora que a gente passa o lapisinho 6B, não machuca a nossa pele, tá? Ó. Assim a gente consegue uma sobrancelha com uma aparência bem legal, bem natural, né, e mais marcante. A sobrancelha, ela faz toda a diferença no olhar. Muito importante sempre estar com a sobrancelha bem tirada, bem bonita, tá? Pra finalizar os olhinhos, vou usar o delineador em caneta, tá? Quero fazer um risquinho mais fino hoje pra vocês. Ó. Vai devagarzinho. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, abre os olhinhos, vê onde tá acabando, pra você ter uma ideia de onde você quer que ele pare. Com os olhos abertos, às vezes, a gente consegue ver melhor como é que tá o delineador, ó. Sem fechar demais, a gente consegue fazer com que ele fique bem fininho, porque a gente vai indo por dentro dele.
Deixando a linha toda bem marcadinha. Cuidado para deixar aqui, ó, bem pretinho, bem rente aos cílios, para não ficar fazendo diferença, não ficar com nenhum branquinho. Do outro lado a mesma coisa, ó, gente, eu sempre venho do meio para fora primeiro, ó. Dou uma olhadinha para ver se ele não saiu, não escapou muito. Para quem quiser fazer o rabinho, ter uma ideia depois de como vai fazer. Eu acho que a caneta é muito fácil, ó. Com o olho mais abertinho, a gente vai fazendo aqui o contorno. E aí sim vai levando. A minha já tá mais no finalzinho, então ela tá um pouquinho sem muita tinta. Não tá ficando tão preta como ficaria os outros delineadores que estão mais novinhos. Isso acontece muito, o nosso delineador chega uma hora que ele vai ficando mais clarinho mesmo, porque já tá acabando, né? Aí tá na hora de comprar um novo, fala a verdade. Eu vou comprar um novo, gente. É que eu gosto tanto desse. A gente às vezes quer que as nossas maquiagens durem pra sempre, né? Ó, depois eu vou puxar um pouquinho pra fora, um pouquinho pra fora desse lado também. E aí a gente vai tendo uma ideia de quanto pra fora a gente quer. Eu não gosto muito, tem gente que gosta bastante. Depende da maquiagem, fica muito legal. Pra essa aqui, ó, prefiro um pouquinho mais delicado, tá? Aí deu, vamos finalizar agora com o rímel. Bastante rímel, ó, por cima e por baixo do cílio, molhando bem o rímel. Quanto mais camada a gente passar, maior ele vai ficando. Então assim, deixa secar um pouquinho, vai lá e passa mais um pouquinho. Gosto de molhar um pouquinho os cíliozinhos de baixo, ó, dá uma leve encostadinha neles. Um pouquinho mais em cima. Esse que eu tô usando, eu gosto bastante dele. Acho que ele preenche bem os meus olhos. Tô usando o preto e esse é o Epinose da Lancôme, tá? Mas os nacionais são bem bons também. É que esse eu tinha aqui pertinho e eu gosto dele, acho ele bem bom também. Vamos finalizar então com blush. Deixa eu pegar o meu blush que tá aqui dentro. Esse blush eu gosto, é uma tonalidade que tá se usando bastante, que é o da Malva, é o Malva. Esse é da MAC, eu gosto bastante dessa linha também. Tem um da Natura que é bem parecido com esse, bem parecido mesmo. Eu diria idêntico. O Malva da Natura é muito bom também. Eu tenho ele na minha maleta, ó. Vamos puxar bem aqui, nessa região de ossinho, ó, pra parte de têmpora. É muito importante a gente fazer essa caretinha, porque a gente vai exatamente no nosso osso e vai puxando pra têmpora bem rente ao cabelo, pra deixar o, olha, como o rosto fica mais fino, afina, pra quem de repente não tem a maçã tão marcada, é muito bom que fique na maçã mesmo. Vai passando devagarzinho pra não dar aquela exagerada. Às vezes tem gente, ó, bacana colocar em toda essa região. Pra quem tem isso aqui mais gordinho, mais papinho, também cria uma profundidade, tá? Vai colocando devagarzinho, pra não ficar com exagero, com excesso de blush, ó. Dá pra colocar um pouquinho mais? Vai lá e coloca um pouquinho mais. Blush é bom a gente ter ele com a gente. E não, eu vou passar pro dia todo. Então sai de casa cheia de blush. As pessoas olham pra gente na rua e falam, nossa, o que é isso? É palhaço, né? Então vai, passa o pertinente pra você ficar com essa aparência de bronzeado, de corado, essa cor natural, tá? E precisou, depois de algumas horinhas, vai lá e reaplica um pouco mais. Não vai nunca passar em excesso o blush, porque tem gente que faz isso, gente. Eu vejo às vezes. Não só o blush muito carregado, mas os olhos aqui com aquela
aparência de pano invertido, né? Tem gente que adora e fica na foto com aquela coisa bem branquinha. Isso não quer dizer que tá escondendo a olheira, tá? Vocês viram que eu passei uma quantidade bem razoável, preencheu toda essa região, mas foi o suficiente, tá? Não tá preenchendo, então esse não é o teu corretivo. Não é porque é clarinho que vai preencher, não, tá? Tem que procurar a cor certa pra vocês. E vou finalizar agora a boquinha com um batom gloss que eu gosto bastante. Esse é um batom da Natura. Deixa eu ver a cor pra vocês, que eu acho que ele é muito bonito. Onde tá? Cascais é o nome. Cascais. É esse aqui, ó. Batom gloss da Natura. Aí deu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma maquiagem que eu gosto bastante. Acho que ela é chique. Pro dia a dia é muito bonita. Pra noite, por que não? Claro, né? A gente não carregou tanto, mas pode ser uma maquiagem... óbvio, super pertinente para a noite também. Mas pro dia a dia, uma reunião, quer sair com um rosto bonito, uma maquiagem mais elegante, tá aí uma maquiagem legal para vocês. A gente teve a profundidade do côncavo com o marrom, a gente criou essa ilusão do pêssego na região de côncavo aqui em cima, iluminou a região dos olhos, com toda essa parte que a gente fez do corretivo, essa região ficou bem iluminadinha, então não precisou nem subir com o iluminador para não ficar com o olho muito brilhoso, nem chamando atenção. Marcamos bem essa região aqui, ó, que é muito importante, que é a nossa região de maçã. E finalizamos aí com um batonzinho, né, bem bacana, numa tonalidade bem legal. Pra quem quiser, pode estar usando essa mesma maquiagem com tonalidades mais escuras, tá? E a ideia, tá? Pra vocês, espero que eu tenha explicado direitinho. Quem quiser ver mais vídeos meus, tá? Pode entrar no meu blog, que é necessairerouge.blogspot.com. Espero vocês lá. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente.